Você já correu por sua própria liberdade? Já fugiu sem olhar para trás, mesmo sem saber para onde ir? Ela era virgem, humilde, e tinha um destino que não escolheu. Um casamento forçado com um homem que não amava. Mas ela não aceitou. Fugiu. Sem dinheiro, sem futuro. Só com a coragem nas pernas e o medo no peito. Mal sabia que na sua fuga cairia direto nos braços do homem mais poderoso e desejado da cidade. Curta se você acredita que quem foge de uma prisão pode encontrar um lar. Comente, você já teve que fugir de algo que parecia ser o fim e encontrou um novo começo? Compartilhe com quem precisa lembrar que o recomeço é para os corajosos. Inscreva-se. Essa história vai tocar seu coração como poucas. Eu quero que você acesse o e-book do canal e me encontre lá. O vestido branco pendurado na porta do quarto parecia uma mortalha. Isabela Martinez, 19 anos e olhos cor-de-mel, que jamais conheceram a verdadeira liberdade, observava aquela peça de tecido como se fosse sua própria sentença de morte. Amanhã ela vestiria aquilo e caminharia até o altar para se casar com Teodoro Vasconcelos, um homem de 42 anos que cheirava a cigarro barato e cujas mãos tremiam de ansiedade toda vez que a fitava com aquele olhar faminto. Minha, o filha, você é uma moça abençoada, repetia sua mãe, Carmen, pela 10ª vez naquela manhã sufocante, enquanto ajeitava as flores murchas que decorariam a modesta cerimônia na igreja da vila. Suas mãos calejadas moviam-se com pressa nervosa, como se quisesse acelerar o tempo. Teodoro possui terras, tem gado, dinheiro no banco. Você nunca mais vai conhecer a fome. Fome. Isabela conhecia intimamente essa palavra cruel. Crescera ouvindo sobre ela, convivendo com ela grudada nas costas como uma sombra pesada e permanente. A casa de madeira onde morava com os pais tinha goteiras no inverno que pingavam sobre suas cobertas rasgadas e rachaduras no verão que deixavam entrar o calor escaldante e os insetos. O pai, Joaquim, trabalhava nas fazendas alheias desde antes do sol nascer, até muito depois de escurecer, e mesmo assim, o dinheiro mal bastava para colocar feijão na mesa toda noite. Mas existiam coisas infinitamente piores que passar fome. E uma dessas coisas horríveis estava prestes a se tornar sua realidade. Não consigo me casar com ele, mãe. As palavras brotaram como um grito sufocado dos lábios trêmulos de Isabela, enquanto ela apertava as mãos até as unhas se cravarem, na própria pele delicada, deixando pequenas marcas em formato de lua crescente. Carmen interrompeu bruscamente seus movimentos e virou-se com uma lentidão ameaçadora, como se tivesse acabado de ouvir a maior das blasfêmias. Seus olhos, perpetuamente cansados de tanto chorar, escondida pelos cantos escuros da casa, se encheram de uma fúria silenciosa e perigosa. Você não consegue? A voz dela subiu vários tons, ecoando pelas paredes finas. Desde quando a vida gira em torno do que você consegue ou não consegue fazer? Eu me casei com seu pai sem sequer conhecer direito o rosto dele. Sua avó foi entregue aos 15 anos para um homem que ela via uma única vez por mês, quando muito. E todas nós sobrevivemos, menina. Todas nós cumprimos nosso sagrado dever. Dever. Mais uma palavra que Isabela desprezava com cada fibra do seu ser jovem e rebelde. Mas eu não sinto nada por ele, mãe. Absolutamente nada. Sua voz ganhou força, uma coragem desesperada. Ele me observa como se eu fosse um pedaço de carne no açougue, como se já tivesse me comprado e pago. Sentimentos? Carmen soltou uma gargalhada amarga que soou mais como um latido ferido. Sentimentos não enchem. Barriga vazia, menina ingênua. Sentimentos não pagam as contas que se acumulam. Teodoro vai cuidar de você adequadamente, vai lhe dar filhos saudáveis, e você precisa aprender a ser profundamente grata por essa oportunidade.
filhos. A simples menção dessa palavra fez Isabela estremecer da cabeça aos pés. Ela havia observado atentamente como Teodoro a devorava com os olhos durante os poucos e desconfortáveis encontros que tiveram, sempre sob a vigilância atenta dos pais. Havia algo desesperadamente faminto na maneira como ele acompanhava cada movimento seu, cada respiração, como se já estivesse mentalmente planejando e imaginando tudo o que faria com ela depois que os papéis fossem devidamente assinados. Naquela noite interminável, Isabela deitou-se na cama estreita que dividia com sua irmã caçula, Lúcia, mas o sono simplesmente se recusava a chegar. Escutou atentamente os roncos irregulares do pai na sala de estar, o barulho irritante dos ratos correndo freneticamente pelo telhado de zinco, o vento frio balançando violentamente as tábuas soltas da janela quebrada. E no meio de toda aquela sinfonia noturna de miséria, uma certeza absoluta cresceu dentro do seu peito como uma planta selvagem e indomável. Ela jamais conseguiria suportar aquilo. Jamais conseguiria vestir aquele vestido maldito. Jamais conseguiria caminhar lentamente até aquele altar. Jamais conseguiria pronunciar as palavras aceito para uma vida que a mataria gradualmente, pedaço por pedaço, sonho por sonho desperdiçado, às 3 horas da madrugada, quando até mesmo os grilos pareciam ter finalmente adormecido. Isabela levantou-se silenciosamente como uma aparição. Seus pés descalços e gelados conheciam intimamente cada tábua solta do chão de madeira, cada local exato que poderia fazer barulho e despertar a família. Pegou cuidadosamente a pequena bolsa de tecido desbotado, onde guardava religiosamente as poucas moedas que havia conseguido juntar, ajudando secretamente a vizinha idosa com trabalhos de costura. Vestiu o vestido mais simples e discreto que possuía e caminhou como um fantasma até a porta da frente. Por um momento eterno, hesitou, completamente paralisada. Se atravessasse aquela porta, não existiria possibilidade alguma de retorno. Seria considerada uma desgraça permanente para toda a família, uma vergonha insuportável que se espalharia pela cidade inteira com a velocidade de um incêndio em capim seco. Teodoro ficaria absolutamente furioso. Seu pai jamais, em toda a sua vida, conseguiria perdoar tamanha humilhação pública. Mas sempre que tentava se imaginar deitada ao lado daquele homem repugnante, sentindo o peso das suas mãos pesadas e suadas sobre seu corpo virgem, algo primitivo dentro dela gritava com uma intensidade tão devastadora que parecia rasgar sua alma delicada completamente ao meio. A maçaneta enferrujada girou suavemente, sem produzir o menor ruído. Isabela emergiu para a madrugada gelada e fechou a porta atrás de si, com todo o cuidado de quem carrega cristal puro nas mãos. O ar cortante da madrugada atingiu sua pele exposta como milhares de pequenas lâminas afiadas de gelo, mas ela não permitiu que isso a detivesse nem por um segundo. Seus pés descalços e já doloridos encontraram instintivamente o caminho de terra batida que conduzia para muito longe da vila sufocante. E ela começou a correr desesperadamente. Correu como jamais havia corrido em toda a sua existência. Correu com o coração martelando tão violentamente dentro do peito que parecia determinado a explodir. Correu até suas pernas começarem a tremer incontrolavelmente, até seus pulmões arderem como se estivessem em chamas. Até as lágrimas, quentes, secarem completamente em seu rosto devido ao vento cortante da madrugada. Não fazia a menor ideia para onde estava se dirigindo. Não possuía plano algum, não tinha destino definido, não havia preparado coisa alguma. Apenas sabia, com uma certeza inabalável, que cada passo desesperado a levava para infinitamente longe daquela vida sufocante que nunca foi verdadeiramente sua, daquela prisão disfarçada cruelmente de casamento, daquele futuro sombrio que,
A sufocaria lenta e agonizantemente, quando o sol majestoso começou finalmente a despontar no horizonte distante, pintando o céu de tons deslumbrantes de laranja e rosa. Isabela parou abruptamente para conseguir respirar. Estava a muitos quilômetros da vila opressiva, numa estrada desconhecida de terra batida que ela nunca havia sequer visto antes na vida. Seus pés sangravam abundantemente, suas pernas tremiam sem controle, e pela primeira vez desde que abandonara corajosamente a casa familiar, o medo verdadeiro e paralisante finalmente chegou com toda sua força brutal. O que faria agora? Para onde poderia ir? Como conseguiria sobreviver sozinha? Mas mesmo com todas essas perguntas aterrorizantes, martelando implacavelmente em sua mente confusa, uma verdade ela conhecia com absoluta e inabalável certeza. Tinha tomado a decisão correta. Fugir havia sido seu primeiro ato genuíno de coragem, verdadeira. Mesmo que tudo que possuísse naquele momento fosse medo puro, era um medo que ela própria havia conscientemente escolhido. E essa escolha corajosa, pela primeira vez em toda a sua vida, pertencia inteira e exclusivamente a ela. A estrada de terra se estendia infinitamente à frente de Isabela, como uma cicatriz vermelha, cortando a paisagem árida. O sol já havia nascido completamente, transformando o ar matinal em uma fornalha implacável que fazia sua pele arder. Suas pernas bambas mal conseguiam sustentá-la depois de horas correndo, e a sede começava a queimar sua garganta como metal em brasa. Cada passo era uma agonia. Os pés descalços, cortados pelas pedras afiadas da estrada, deixavam pequenas marcas de sangue no chão empoeirado. O vestido simples grudava em seu corpo suado, e mechões de cabelo escapavam do coque improvisado, grudando em seu rosto úmido de transpiração e lágrimas secas. Mas Isabela continuava caminhando. Parar significaria pensar, e pensar significaria enfrentar a magnitude do que havia feito. Havia abandonado tudo, família, casa, a única vida que conhecia. Estava completamente sozinha num mundo que jamais lhe ensinaram a navegar. O barulho distante de um motor fez seu coração disparar. Escondeu-se instintivamente atrás de uma árvore retorcida, espiando com cuidado. Seria alguém de sua vila? Seu pai, talvez, vindo atrás dela com aquela fúria silenciosa que ela conhecia tão bem? Ou pior, seria Teodoro, determinado a recuperar sua propriedade? O veículo que se aproximava não era a velha caminhonete de seu pai. Era um carro elegante, preto como a noite, que deslizava pela estrada empoeirada com uma suavidade quase irreal. O ronco do motor era baixo, poderoso, completamente diferente dos barulhos mecânicos desafinados dos carros que conhecia na vila. Isabela permaneceu escondida, observando o carro se aproximar. Seu instinto gritava para continuar escondida, para não confiar em estranhos numa estrada deserta. Mas seus pés machucados latejavam de dor, sua cabeça rodava de fome e exaustão, e uma parte desesperada dela ansiava por qualquer forma de ajuda. Foi então que aconteceu. Talvez fosse o cansaço extremo, talvez fosse o nervosismo, talvez fosse simplesmente o destino conspirando contra ela mais uma vez. Mas quando Isabela deu um passo para trás, tentando se esconder melhor, seu pé pisou numa pedra solta, o mundo girou violentamente. Ela perdeu o equilíbrio completamente, os braços se agitando desesperadamente no ar, em busca de algo para se apoiar. Seu corpo despencou para frente com força brutal, e ela rolou pela pequena encosta ao lado da estrada, galhos e pedras raspando. Sua pele delicada, quando finalmente parou de rolar, estava caída bem no meio da estrada de terra, exatamente na frente do carro que se aproximava. O som dos freios sendo acionados com violência ecoou pelo ar matinal como um grito de metal. Pneus cantaram contra a terra, levantando uma nuvem densa de poeira vermelha.
O carro parou a apenas alguns metros dela, tão perto que Isabela podia sentir o calor irradiando do motor. Por um momento que pareceu uma eternidade, tudo ficou completamente silencioso. Isabela permaneceu imóvel no chão, o joelho direito pulsando, de dor, onde havia batido numa pedra pontuda, pequenos arranhões ardendo em seus braços e rosto. Envergonhada, suja, machucada, era assim que se sentia quando a porta do carro se abriu. Os sapatos que pisaram na terra primeiro eram de couro italiano, impecavelmente lustrados, mesmo na poeira da estrada. Calças de alfaiataria perfeita, sem um vinco fora do lugar. Isabela levantou o olhar lentamente, apreensiva, e o que viu fez seu coração praticamente parar de bater. O homem que estava diante dela parecia ter saído de uma revista. Alto, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro de corte impecável. Cabelos negros com alguns fios prateados nas têmporas, penteados com elegância casual. E os olhos eram de um azul tão intenso que pareciam capazes de enxergar diretamente através da alma de uma pessoa. Mas não era apenas a beleza impressionante que a deixou sem fôlego. Era a maneira como ele a olhava. Não havia julgamento naquele olhar. Não havia desprezo pela moça suja e machucada jogada no meio da estrada. Havia apenas uma preocupação genuína que ela jamais havia visto nos olhos de um homem. Meu Deus, você está bem? A voz dele era profunda, educada, com um sotaque refinado que definitivamente não pertencia àquela região rural. Ele se aproximou rapidamente, mas parou a uma distância respeitosa, sem invadi-lo o espaço pessoal dela. Isabela tentou se levantar, mas a dor no joelho a fez gemer involuntariamente. Uma mancha escura de sangue estava se espalhando pelo tecido do vestido onde havia se machucado. Não tente se levantar ainda. Ele estendeu a mão direita em sua direção, um gesto elegante e cuidadoso. Deixe-me ajudá-la. Por um momento, Isabela hesitou completamente. Toda sua vida lhe havia ensinado a desconfiar de homens desconhecidos, especialmente homens ricos e poderosos, que era, obviamente, o que aquele homem era. As roupas caras, o carro luxuoso, a postura confiante, tudo gritava riqueza e influência. Mas havia algo diferente nele. Algo na maneira gentil como esperou ela. Tomar sua própria decisão sem pressionar ou exigir. Algo na preocupação genuína em seus olhos azuis que a fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que talvez nem todos os homens fossem predadores. Eu tropecei, murmurou ela, finalmente aceitando a mão estendida. A pele dele era macia, mas havia calos discretos que sugeriam que, apesar da aparência aristocrática, ele não era estranho ao trabalho físico. Ele a ajudou a se levantar com uma delicadeza impressionante, segurando-a firmemente quando ela vacilou devido a... Dó, você está machucada. Precisa de cuidados médicos. Não, eu não tenho como pagar médico. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, revelando sua situação desesperadora. Ele a estudou por um momento, e Isabela teve a estranha sensação de que aqueles olhos inteligentes estavam lendo muito mais da sua história do que ela havia intencionalmente revelado. Viu quando o olhar dele notou seus pés descalços e ensanguentados, o vestido amarrotado e sujo, os cabelos despenteados, a ausência total de bagagem. Como se chama? Perguntou ele suavemente. Isabela. Ela não sabia por que havia respondido. Tão prontamente. Talvez fosse a maneira respeitosa como ele perguntou, sem exigir ou comandar. Isabela. Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava em sua voz. Eu sou Lorenzo, Lorenzo Falcão. Fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Você está fugindo de alguma coisa. Não era uma pergunta.
Era uma afirmação gentil, dita com uma compreensão que a fez querer chorar. Eu... Ela começou a negar instintivamente, mas algo na expressão dele a impediu. Não havia curiosidade mórbida ali. Não havia julgamento. Apenas uma paciência infinita que a fez sentir que, pela primeira vez na vida, alguém estava realmente disposto a escutá-la. Não precisa me contar agora, disse Lorenzo calmamente. Mas precisa de cuidados médicos, comida e um lugar seguro para descansar. Posso oferecer essas coisas, sem perguntas, sem obrigações. Isabela o encarou, procurando sinais de mentira ou intenções ocultas. Mas tudo que encontrou foi sinceridade genuína e uma bondade que ela não sabia que ainda existia no mundo. Por que faria isso por uma estranha? Sussurrou ela. Lorenzo sorriu então, um sorriso pequeno, mas real, que transformou completamente seu rosto. Porque todos nós merecemos uma segunda chance. E porque reconheço coragem quando a vejo. Naquele momento, parada na estrada empoeirada, com o sol escaldante batendo em suas costas, olhando nos olhos bondosos de um estranho que havia parado para ajudá-la, Isabela sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. No momento em que mais temeu ser completamente invisível para o mundo, alguém finalmente a havia enxergado. E não apenas enxergado, havia escolhido parar, havia escolhido ajudar, havia escolhido tratá-la com uma dignidade que ela havia começado a acreditar que não merecia. Aceita minha ajuda? Perguntou Lorenzo, estendendo a mão novamente. Desta vez Isabela não hesitou. Colocou sua mão pequena e machucada na dele, sentindo a força tranquila e a segurança que irradiavam daquele toque. Sim, respondeu ela, e pela primeira vez desde que saíra de casa, sorriu. Esse e-book do canal mudou o meu jeito de ver a vida. Recomendo de olhos fechados. O portão de ferro forjado se abriu silenciosamente, revelando uma entrada pavimentada que serpenteava entre jardins meticulosamente cuidados. Isabela pressionou o rosto contra a janela do carro, observando maravilhada as roseiras floridas, os canteiros simétricos e as árvores centenárias que pareciam guardar segredos antigos em suas sombras generosas. A mansão que surgiu à frente era algo saído de um sonho impossível. 3 andares de pedra clara, com janelas altas adornadas por venezianas verde escuras, varandas com balaústres ornamentados e uma fonte de mármore no centro do pátio circular. Era o tipo de casa que ela só havia visto em revistas velhas, no consultório médico da vila, quando sua mãe a levava para vacinas gratuitas. É aqui que você mora? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse detê-la, carregada de um espanto genuíno que a fez corar imediatamente. Lorenzo estacionou o carro na frente da entrada principal e se virou para ela com aquele sorriso gentil que já estava começando a reconhecer. É um pouco grande demais para uma pessoa só, admito, mas tem seu charme, um pouco grande demais. Isabela quase riu da subestimação. A casa toda de sua família caberia facilmente apenas no hall de entrada daquela mansão imponente. Quando Lorenzo contornou o carro para abrir sua porta, ela hesitou novamente. A realidade de sua situação a atingiu como um balde de água fria. Estava suja, machucada, vestindo um vestido simples e amarrotado, prestes a entrar numa casa que valia mais dinheiro do que ela jamais veria na vida inteira. Que tipo de mulher ele pensaria que ela era? Que tipo de segundas intenções imaginaria que ela tinha? Isabela? Lorenzo havia percebido sua hesitação. Se mudou de ideia sobre aceitar ajuda, posso levá-la para onde quiser ir. A oferta era feita sem pressão, sem irritação. Era genuína. E foi exatamente essa genuinidade que a fez perceber que Lorenzo não era como os outros homens que conhecia. Não havia impaciência em sua voz, nem expectativa de gratidão exagerada.
apenas respeito por sua autonomia. Não, respondeu ela, aceitando a mão que ele oferecia para ajudá-la a sair do carro. É que eu nunca estive num lugar assim. Antes, casas são apenas paredes e tetos, disse Lorenzo simplesmente. O que importa são as pessoas dentro delas. A porta principal se abriu antes mesmo que chegassem à escadaria de mármore. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante e usando um vestido azul marinho impecável, apareceu no umbral. Seus olhos experientes avaliaram rapidamente a situação, o estado de Isabela, a proximidade. Protetora de Lorenzo, a tensão não dita no ar. Dona Marta, disse Lorenzo calmamente. Esta é Isabela. Ela precisará do quarto azul, e talvez você possa preparar algo para ela comer? Dona Marta assentiu com uma eficiência silenciosa que falava de anos servindo aquela casa. Seus olhos se suavizaram ligeiramente quando se fixaram em Isabela, e ela pôde ver uma centelha de reconhecimento maternal na expressão da mulher mais velha. Claro, Sr. Lorenzo. Vou preparar um banho quente também. A senhorita parece precisar de cuidados. Isabela sentiu as bochechas corarem novamente. Devia estar parecendo um animal ferido que Lorenzo havia recolhido da estrada, o que tecnicamente não estava longe da verdade. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha pé direito altíssimo, com um lustre de cristal que projetava pequenos arco-íris nas paredes quando o sol atravessava seus prismas. Uma escadaria curvada de madeira escura levava ao andar superior, e quadros antigos decoravam as paredes com uma elegância discreta. Mas o que mais impressionou Isabela foi a sensação de silêncio respeitoso que permeava tudo. Não era o silêncio morto de um museu, mas sim uma quietude tranquila que falava de paz genuína. Era o tipo de lugar onde uma pessoa podia finalmente respirar sem medo. O quarto azul fica no segundo andar, explicou Lorenzo, indicando a escadaria. Dona Marta cuidará de você melhor do que eu poderia. Tem roupas limpas no armário, produtos de higiene, tudo o que precisar. Isabela o olhou confusa. Você tem roupas femininas aqui? Uma sombra muito rápida passou pelo rosto de Lorenzo, tão brevemente que ela quase pensou ter imaginado. Minha irmã costumava visitar frequentemente. Deixou algumas coisas para trás. Costumava, tempo passado. Isabela percebeu que havia uma história ali, provavelmente dolorosa, mas não pressionou. Afinal, ela própria tinha segredos que não estava pronta para compartilhar. Dona Marta a guiou pela escadaria elegante e Isabela tentou não deixar sua admiração transparecer demais enquanto observava os detalhes requintados da decoração. Tapetes persas cobriam o chão de madeira encerada e pequenas estátuas de bronze decoravam nichos nas paredes. O quarto azul fez jus ao nome. As paredes eram pintadas num tom suave de azul celeste e cortinas de tecido mais escuro emolduravam janelas que davam vista para os jardins dos fundos. A cama tinha dossel e parecia grande o suficiente para acomodar 4 pessoas do tamanho de Isabela. Uma poltrona confortável ficava no canto, ao lado de uma estante repleta de livros. O banheiro é por aqui, disse Dona Marta, abrindo uma porta lateral que revelou um banheiro completo com banheira de pés-garras e azulejos brancos imaculados. Vou deixar toalhas limpas e prepararei algo para você comer. Quando estiver pronta, é só descer para a sala de jantar. Sozinha, finalmente, Isabela se permitiu um momento de fraqueza completa. Sentou-se na beirada da cama luxuosa e deixou as lágrimas virem. Lágrimas de alívio, de gratidão, de medo do desconhecido, de dor pelos pés machucados e pelo coração partido. Havia escapado. Estava segura, pelo menos por enquanto. Mas e agora?
O que faria? Não podia ficar ali para sempre, vivendo da caridade de um estranho, por mais gentil que ele fosse. O banho quente foi uma revelação. Isabela nunca havia experimentado água quente saindo de uma torneira, muito menos uma banheira onde podia se deitar completamente. Lavou os cabelos com shampoo perfumado, esfregou suavemente os cortes e arranhões e observou a água escurecer com a sujeira e o sangue sendo removidos de sua pele. No armário, encontrou vestidos simples, mas elegantes, todos aproximadamente de seu tamanho. Escolheu um de algodão verde claro que realçava seus olhos e, pela primeira vez em anos, se olhou no espelho e gostou do que viu. Quando desceu para a sala de jantar, Lorenzo já estava lá, lendo um jornal enquanto tomava café. Havia trocado o terno formal por calças de linho e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, e Isabela notou que ele parecia mais jovem, mais relaxado em suas próprias roupas casuais. "Está se sentindo melhor?" perguntou ele, levantando-se. Educadamente quando ela entrou. "Muito melhor. Obrigada." Isabela ainda se sentia desconfortável, aceitando tanta generosidade, mas não podia negar que se sentia humana novamente. Dona Marta apareceu com uma bandeja carregada de comida. Pão fresco, frutas, queijo, presunto, ovos mexidos que ainda fumegavam. Era mais comida do que Isabela normalmente via numa semana inteira. "Coma à vontade", disse Lorenzo, notando sua hesitação. "E não se preocupe com nada além de se recuperar." Enquanto comia, Isabela observou Lorenzo discretamente. Ele lia o jornal em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações numa agenda de couro, mas sua presença era reconfortante em vez de intimidadora. Não fazia perguntas invasivas, não a pressionava para conversation, não a fazia sentir como se devesse algo em troca da hospitalidade. "Posso perguntar uma coisa?" disse ela finalmente, quando a curiosidade se tornou mais forte que a timidez. "Claro." "Por que está fazendo isso? Ajudando uma estranha assim sem conhecer minha história?" Lorenzo dobrou o jornal cuidadosamente e a olhou diretamente nos olhos. "Porque todos merecem um refúgio seguro quando estão fugindo de algo que os machuca. E porque..." Ele hesitou por um momento. "Porque reconheço a expressão de alguém que precisa de espaço para respirar e descobrir qual será o próximo passo." Havia uma profundidade naquelas palavras que sugeriu experiência pessoal. Lorenzo sabia do que estava falando porque ele próprio já havia precisado de refúgio. "Você não vai me perguntar do que estou fugindo?" "Não, a menos que queira contar." Sua voz era firme, mas gentil. "Sua história é sua para compartilhar quando e se quiser." Naquele momento, sentada naquela sala de jantar elegante, comendo comida deliciosa e sendo tratada com mais respeito e dignidade do que jamais experimentara, Isabela sentiu algo que não conhecia há muito tempo. A sensação de estar verdadeiramente segura. Lorenzo não havia invadido sua dor, não havia exigido explicações ou gratidão excessiva. Havia simplesmente oferecido silêncio, respeito e um espaço onde ela podia começar a curar as feridas, tanto as físicas quanto as emocionais. Pela primeira vez desde que fugira na calada da noite, Isabela começou a acreditar que talvez, apenas talvez, existisse esperança para seu futuro. 3 dias haviam se passado desde que Isabela chegara àquela mansão que parecia existir fora do tempo. 3 dias de cuidados silenciosos, de refeições regulares, de banhos quentes e noites dormidas em segurança absoluta. Mas também 3 dias de uma tensão crescente entre ela e Lorenzo. Não uma tensão desconfortável, mas sim uma consciência mútua que pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Lorenzo respeitava seu espaço religiosamente. Encontravam-se durante as refeições,
Conversavam sobre assuntos neutros, livros, o jardim, o tempo. Ele jamais pressionava por detalhes sobre seu passado, e ela jamais perguntava sobre a melancolia que às vezes nublava seus olhos azuis quando pensava que ninguém estava observando. Mas havia momentos quando seus olhares se encontravam por um segundo a mais que o necessário. Momentos quando ela o surpreendia olhando para ela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Momentos quando ele passava perto dela e ela sentia o perfume discreto de sua colônia, misturado com algo que era puramente masculino, puramente Lorenzo. Naquela tarde de quinta-feira, Isabela estava na biblioteca, folheando um livro de poesias, quando notou as nuvens escuras se acumulando no horizonte. O ar havia ficado pesado, carregado de umidade e promessas de tempestade. Dona Marta havia comentado durante o almoço que a previsão era de chuva forte para a noite. Lorenzo havia saído para resolver negócios na cidade mais próxima, e Isabela se sentia estranhamente inquieta em sua ausência. Havia se acostumado à presença tranquila dele, ao som de seus passos pelos corredores, à segurança silenciosa que irradiava. Quando as primeiras gotas começaram a bater contra as janelas, ela decidiu subir para seu quarto. Dona Marta já havia se retirado para suas próprias acomodações na ala dos empregados, deixando Isabela sozinha na mansão silenciosa. Foi então que a tempestade realmente começou. O vento uivava ao redor da casa, como uma criatura selvagem, fazendo as janelas tremerem em suas molduras. Relâmpagos iluminavam o quarto em flashes brancos e cegantes, seguidos por trovões tão altos que faziam a própria estrutura da mansão vibrar. E então, como se fosse uma piada cruel do destino, a luz se foi. A escuridão que engoliu tudo foi absoluta, sufocante. Isabela sentou-se na cama, tentando controlar a respiração que havia se tornado irregular. Tempestades sempre a deixavam nervosa. Uma lembrança da infância, quando a chuva forte fazia a casa precária de sua família gemer e ameaçar desabar. Mas esta escuridão era diferente. Era silenciosa demais entre os trovões, pesada demais, cheia demais de possibilidades desconhecidas. E Lorenzo não estava ali. Levantou-se da cama com cuidado, tateando no escuro até encontrar a porta. O corredor estava igualmente negro e ela se orientou pelas paredes, lembrando do caminho até a escadaria. Talvez houvesse velas na cozinha ou uma lanterna, alguma coisa que pudesse dissipar aquela escuridão opressiva. Foi quando estava descendo, cuidadosamente, a escadaria que ouviu, uma melodia suave, flutuando pelo ar, como uma carícia sonora. Piano. Alguém estava tocando piano no escuro. Seguiu o som como uma pessoa hipnotizada, os pés descalços silenciosos no chão frio. A música a conduziu até uma porta que ela nunca havia notado antes, ligeiramente entreaberta. Através da fresta, podia ver o brilho fraco de algumas velas. Empurrou a porta gentilmente e encontrou um salão que tirou seu fôlego. Era uma sala de música formal, com um piano de cauda no centro e estantes repletas de partituras nas paredes. Velas estrategicamente posicionadas criavam um ambiente íntimo e dourado, e ali, sentado ao piano com os olhos fechados, estava Lorenzo. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma graça que ela jamais havia imaginado. A música que fluía de seus dedos era melancólica, mas linda, carregada de uma emoção tão pura que fez lágrimas surgirem nos olhos de Isabela. Era como se ele estivesse derramando sua alma através daquela melodia. Ela ficou parada na entrada, com medo de quebrar o encanto daquele momento. Lorenzo parecia completamente perdido na música, vulnerável de uma forma que ela nunca o havia visto. Não era mais o homem controlado e educado que a havia resgatado na estrada. Era apenas um ser humano expressando algo profundo demais para palavras.
A música parou abruptamente quando um trovão particularmente alto ecoou pela casa. Lorenzo abriu os olhos e a viu parada ali, e por um momento eles simplesmente se olharam através da luz dourada das velas. Desculpe, murmurou Isabela, sentindo como uma intrusa. Eu ouvi a música e... Não precisa se desculpar. A voz dele estava mais rouca que o usual, carregada da mesma emoção que havia na melodia. A tempestade a assustou? Ela assentiu, envergonhada de sua própria fragilidade. Sempre tive medo de tempestades, e quando a luz se foi, Lorenzo se levantou do banco do piano e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. Pode ficar aqui se quiser. A música ajuda a mascarar o barulho dos trovões. Quem te ensinou a tocar assim? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la, carregada de admiração genuína. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Minha mãe. Ela dizia que o piano era a linguagem da alma, que quando as palavras falhavam, a música sempre encontrava um caminho. Ela ainda morreu quando eu tinha 15 anos. Lorenzo falou sem amargura, apenas com uma tristeza antiga e aceita. Câncer. Foi rápida, pelo menos. Isabela sentiu seu coração se contrair. Sinto muito. Foi há muito tempo. Ele se virou de volta para o piano. Ela me fez prometer que continuaria tocando, que não deixaria a música morrer com ela. Você cumpriu a promessa. Todos os dias. Lorenzo se sentou novamente no banco, mas desta vez não fechou os olhos. Especialmente nas noites de tempestade. Ela costumava dizer que era quando a música era mais necessária. Outro relâmpago iluminou a sala, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. Isabela involuntariamente deu um passo para trás, e Lorenzo imediatamente notou sua reação. Venha cá, disse ele gentilmente, fazendo espaço no banco do piano. A música vai ajudar. Isabela hesitou por apenas um momento antes de caminhar até ele. Sentou-se cuidadosamente no banco, consciente de quão próximos estavam agora. Podia sentir o calor de seu corpo, ver as pequenas linhas de concentração ao redor de seus olhos quando ele se preparou para tocar novamente. Esta era a favorita dela, murmurou Lorenzo, posicionando os dedos sobre as teclas. Chopin, Noturno em Mi bemol maior. A música que emergiu desta vez era diferente. Ainda melancólica, mas com uma doçura subjacente que falava de amor e saudade. Era impossível não se emocionar ouvindo aquela melodia, especialmente sabendo da história por trás dela. É linda, sussurrou Isabela quando a última nota se desvaneceu no ar. Ela era. Lorenzo se virou ligeiramente para olhá-la. E na luz dourada das velas, seus olhos pareciam conter oceanos inteiros. Minha mãe sempre dizia que a música revelava a verdade sobre as pessoas, que era impossível mentir através de uma melodia. E o que sua música revela sobre você? A pergunta saiu mais íntima do que Isabela havia intencionado, mas ela não conseguiu se arrepender. Queria conhecer o homem por trás da polidez educada, o homem que tocava piano no escuro e resgatava estranhas. Na estrada, Lorenzo a estudou por um longo momento. Que já tive tudo e perdi quase tudo. Que aprendi que poder e dinheiro são vazios, sem conexão genuína. Que escolhi a solidão porque parecia mais segura que o risco de se machucar novamente. E agora? Agora... Ele levantou a mão direita, hesitou por um momento. Depois gentilmente tocou o rosto dela. Agora estou começando a pensar que talvez a solidão tenha sido superestimada. O ar entre eles mudou, carregando-se de uma tensão deliciosa e inevitável. Isabela sentiu como se estivesse prestes a saltar de um precipício, mas pela primeira vez na vida não sentia medo da queda. Isabela. Lorenzo disse seu nome como uma oração, como uma pergunta, como uma promessa. Sim, respondeu ela, embora ele não tivesse feito uma pergunta específica. Mas ambos entenderam o que estava sendo comunicado naquele momento suspenso, no tempo,
Quando Lorenzo se inclinou para beijá-la, foi com uma delicadeza reverente que fez lágrimas surgirem nos olhos dela. Não havia urgência, não havia posse. Era um beijo que falava de respeito profundo, de ternura cuidadosa, de promessas não verbalizadas. Os lábios dele eram macios, quentes, e o beijo tinha gosto de esperança e recomeços. Quando finalmente se separaram, Lorenzo manteve a testa encostada na dela, respirando suavemente. Fugi de uma prisão, sussurrou Isabela, finalmente encontrando coragem para compartilhar sua verdade. E encontrei um coração disposto a me libertar. E eu pensei que havia escolhido viver sozinho para sempre, respondeu Lorenzo. Até que uma moça corajosa apareceu na minha estrada e me lembrou que estar vivo e realmente viver são duas coisas completamente diferentes. Do lado de fora, a tempestade continuava rugindo, mas ali, naquela sala dourada pelos reflexos das velas, com a música ainda ecoando no ar e o gosto do primeiro beijo verdadeiro nos lábios, Isabela finalmente entendeu o que significava estar em casa. A manhã seguinte amanheceu cristalina, como se a tempestade tivesse lavado o mundo e o deixado reluzente e novo. Isabela acordou com os primeiros raios de sol, atravessando as cortinas azuis, e por um momento esqueceu onde estava. Então, as memórias da noite anterior voltaram em ondas douradas. A música, as velas, o beijo que ainda fazia seus lábios formigarem. Levantou-se da cama com um sorriso involuntário nos lábios, sentindo-se diferente, mais leve, como se algo pesado que carregava há anos tivesse finalmente sido posto de lado. Vestiu um vestido branco simples do armário e desceu para o café da manhã com passos mais confiantes do que jamais havia dado na vida. Lorenzo já estava na sala de jantar, mas havia algo diferente em sua postura. Quando a viu entrar, levantou-se com a mesma educação de sempre, mas seus olhos tinham um brilho novo, uma intensidade carinhosa que a fez corar delicadamente. "Bom dia", disse ele, e até mesmo essas duas palavras simples soaram diferentes, carregadas de intimidade recém-descoberta. "Bom dia." Isabela sentou-se à mesa, consciente de como tudo parecia ter mudado entre eles durante uma única noite tempestuosa. Dona Marta serviu o café com seu profissionalismo habitual, mas Isabela não deixou de notar o pequeno sorriso conhecedor que a mulher mais velha tentava disfarçar. Aparentemente, mudanças sutis na atmosfera da casa não passavam despercebidas por olhos experientes. Foi quando estavam tomando café em um silêncio confortável que ouviram o barulho de um carro chegando. Não era o ronco suave do carro de Lorenzo, mas sim o som áspero de um motor velho e mal cuidado. Isabela sentiu seu sangue gelar instantaneamente. Lorenzo franziu o senho, levantando-se para olhar pela janela. "Você está esperando alguém?" Antes que Isabela pudesse responder, passos pesados ecoaram pela varanda da frente, seguidos por batidas violentas na porta principal. Não eram batidas educadas de uma visita social. Eram golpes furiosos, exigentes, que fizeram toda a louça na mesa trepidar. "Isabela!" A voz que gritou através da porta fez cada músculo do corpo dela se contrair de terror. "Sei que está aí dentro. Saia agora mesmo!" Era a voz de seu pai. Joaquim Martinez havia a encontrado. Isabela se levantou tão rapidamente que derrubou a xícara de café, que se espatifou no chão em pedaços afiados. Suas mãos tremiam violentamente e toda a paz e segurança que havia sentido nos últimos dias evaporaram como orvalho sob o sol escaldante. "É meu pai", sussurrou ela, e as palavras saíram estranguladas pelo medo. "Ele veio me buscar." Lorenzo imediatamente se posicionou entre ela e a porta, um movimento instintivo e protetor. Seus olhos azuis, que minutos antes brilhavam com ternura, agora eram duros como gelo. Dona Marta,
disse ele calmamente, embora sua voz carregasse autoridade. Absoluta. Vá para a cozinha e fique lá até eu dizer que pode sair. A mulher mais velha assentiu rapidamente e desapareceu, claramente acostumada a obedecer ordens quando Lorenzo usava aquele tom. As batidas na porta se intensificaram, agora acompanhadas por xingamentos e ameaças. Abra essa porta! Quero minha! Filha de volta! Ela tem um marido esperando! Ele não pode me levar de volta, Isabela disse, mas sua voz saiu como um gemido desesperado. Não posso voltar para lá, não posso me casar com Teodoro. E não vai. A voz de Lorenzo era firme como rocha sólida. Você é maior de idade e livre para fazer suas próprias escolhas. Ninguém pode forçá-la a nada. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambos sabiam que em cidades pequenas do interior, as leis muitas vezes eram menos importantes que as tradições familiares e a pressão social. Lorenzo caminhou calmamente até a porta da frente, e Isabela o seguiu, escondendo-se ligeiramente atrás dele. Quando ele abriu a porta, o contraste entre os dois homens foi gritante. Joaquim Martinez era um homem pequeno e magro, queimado pelo sol e curvado pelos anos de trabalho pesado. Suas roupas eram remendadas, suas botas gastas e seus olhos injetados. De sangue falavam de uma viagem noturna furiosa e possivelmente regada a álcool. Ao lado da presença imponente de Lorenzo, parecia ainda menor e mais diminuído. Onde está minha filha? Joaquim exigiu, tentando parecer intimidador. Mas sua voz tremeu ligeiramente diante da figura elegante e controlada na porta. Sua filha. Está segura, respondeu Lorenzo com uma calma glacial, e é livre para decidir onde quer estar. Livre? Joaquim cuspiu a palavra como se fosse veneno. Ela é minha filha, tem obrigações. Teodoro já pagou o dote, a cerimônia estava marcada. Dote? Lorenzo repetiu a palavra com uma precisão cortante que fez Joaquim recuar, involuntariamente. Você vendeu sua filha? Não é da sua conta. Joaquim tentou recuperar sua bravata. Ela volta comigo agora, ou haverá consequências. Foi então que Isabela deu um passo à frente. Algo no tom ameaçador de seu pai, na maneira como ele falava dela como se fosse propriedade, acendeu uma chama de raiva que ela não sabia que possuía. Não. Sua voz saiu clara e forte, surpreendendo a todos, incluindo ela mesma. Eu não vou voltar. Joaquim a olhou como se ela tivesse acabado de falar uma língua estrangeira. O que você disse? Eu disse não. Isabela sentiu a presença sólida de Lorenzo ao seu lado, irradiando apoio silencioso, e isso lhe deu coragem para continuar. Não vou me casar com Teodoro. Não vou voltar para casa. Não sou mais propriedade de ninguém. A face de Joaquim ficou vermelha de raiva. Sua desgraçada! Depois de tudo que fizemos por você, criei você, alimentei você. Você me criou para ser vendida, replicou Isabela, e cada palavra saía mais forte que a anterior. Me alimentou para que eu tivesse valor no mercado de casamentos. Nunca perguntou o que eu queria, o que eu sonhava, se eu era feliz. Felicidade não paga as contas, e infelicidade não deveria ser o preço de estar viva. Lorenzo observava a troca em silêncio, mas Isabela podia sentir sua aprovação irradiando dele como calor. Pela primeira vez na vida, alguém estava testemunhando sua coragem, validando seu direito de falar por si mesma. Joaquim tentou uma abordagem diferente, dirigindo-se diretamente a Lorenzo. Olha, seu moço, sei que deve estar se divertindo com ela, mas isso aqui é assunto de família. Não se meta onde não é chamado. O ar ao redor de Lorenzo pareceu esfriar vários graus. Sua filha pediu minha proteção, e é exatamente isso que ela terá, por tanto tempo quanto quiser. Proteção. Joaquim soltou uma risada amarga. Sei bem que tipo de proteção homens ricos oferecem a moças bonitas e pobres. Isabela sentiu, como se tivesse levado um tapa.
A implicação nas palavras de seu pai era clara e cruel, e por um momento ela se perguntou se Lorenzo pensaria que havia alguma verdade naquelas palavras venenosas. Mas quando olhou para Lorenzo, viu apenas uma fúria fria e controlada que era mais intimidadora que qualquer explosão de raiva. Cuide muito bem das suas palavras, disse Lorenzo, e sua voz era baixa e perigosa. Isabela é uma moça de caráter exemplar, e não tolerarei que insinue o contrário. Caráter? Joaquim cuspiu no chão. Uma moça de caráter não foge do próprio casamento. Uma moça de caráter foge de um casamento forçado, retrucou Lorenzo. E um pai de caráter jamais forçaria a filha a se casar contra sua vontade. Joaquim pareceu perceber que estava perdendo a batalha. Suas ameaças não estavam funcionando, sua intimidação estava sendo ignorada e sua própria filha estava se posicionando contra ele com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Está bem, disse ele finalmente, e sua voz tinha uma qualidade venenosa que fez Isabela estremecer. Mas quando se cansar dela, não venha chorando para casa. A partir de hoje, você não tem mais família. As palavras atingiram Isabela como punhaladas, mas ela permaneceu ereta. Se ter família significa ser propriedade, então aceito ficar órfã. Joaquim a olhou com uma mistura de ódio e incredulidade. Virou-se abruptamente e caminhou de volta para seu caminhão velho. Antes de partir, gritou pela janela: Teodoro não vai esquecer isso, nem eu. Quando o barulho do motor finalmente se desvaneceu na distância, Isabela sentiu suas pernas falharem. Lorenzo imediatamente a segurou, envolvendo-a em seus braços protetores. Acabou, murmurou ele contra seus cabelos. Você foi incrível, corajosa, digna, forte. Eu o enfrentei, sussurrou Isabela, ainda não acreditando completamente. Pela primeira vez na vida, eu falei a verdade para o meu pai. E sua voz foi ouvida e protegida, disse Lorenzo, beijando suavemente seu topo da cabeça. Como sempre deveria ter sido. Naqueles braços seguros, Isabela finalmente entendeu que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais a menina assustada que havia fugido na calada da noite. Era uma mulher que havia encontrado sua voz, e mais importante ainda, alguém disposto a defendê-la enquanto ela aprendia a usá-la. Pela primeira vez desde que saíra de casa, Isabela não sentiu medo do futuro, sentia esperança. 2 semanas se passaram desde a confrontação com seu pai, e Isabela sentia como se estivesse vivendo em um sonho impossível de belo. Os dias fluíam com uma tranquilidade que ela jamais havia experimentado. Manhãs tomando café na varanda, ensolarada, tardes lendo na biblioteca ou caminhando pelos jardins meticulosamente cuidados, noites conversando com Lorenzo sobre livros, música e sonhos que ela nunca havia ousado verbalizar. Mas era mais que isso. Era a maneira como Lorenzo a olhava. Não com posse ou expectativa, mas com genuína admiração por quem ela estava se tornando. Era como ele a escutava quando ela falava, como se cada palavra fosse preciosa. Era a forma respeitosa como ele mantinha uma distância apropriada, mesmo depois daquele beijo transformador na noite da tempestade. Naquela manhã de domingo, Isabela estava arrumando flores frescas do jardim quando Lorenzo apareceu na entrada da sala de estar. Havia algo diferente em sua expressão, uma seriedade pensativa que ela não havia visto antes. Isabela, disse ele, e até mesmo a maneira como pronunciou seu nome carregava um peso novo. Preciso conversar com você sobre algo importante. Ela sentiu um frio súbito no estômago. Seria este o momento em que ele diria que ela havia se aproveitado demais de sua hospitalidade? Que era hora de seguir seu caminho? A felicidade das últimas semanas subitamente pareceu frágil como cristal, prestes a se quebrar. Claro, respondeu ela, tentando manter a voz firme. O que é? Lorenzo caminhou até a janela.
olhando para os jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Por um longo momento, permaneceu em silêncio, e Isabela teve a impressão de que ele estava escolhendo cuidadosamente cada palavra. Quando você chegou aqui, começou ele finalmente, eu disse que oferecia refúgio sem perguntas, sem obrigações. E mantive essa promessa, não mantive? Sim, sussurrou Isabela, preparando-se para o golpe que certamente viria. Mas agora... Lorenzo se virou para encará-la, e seus olhos azuis tinham uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Agora, preciso ser honesto sobre algo que mudou. Aqui estava, o momento em que a bolha perfeita de felicidade em que ela havia estado vivendo finalmente estouraria. Eu não quero mais que você fique aqui por necessidade, disse Lorenzo, dando um passo em direção a ela. Não quero que se sinta em dívida ou obrigada ou presa por gratidão. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Você quer que eu vá embora? Não. A resposta veio rápida e definitiva. É exatamente o oposto do o que quero, mas preciso que você entenda a diferença. Lorenzo caminhou até onde ela estava, parando a uma distância que era respeitosa, mas permitia que ela visse cada nuance de expressão em seu rosto. Quando oferecia abrigo a uma moça ferida e assustada na estrada, foi por compaixão, explicou ele, sua voz baixa, mas clara. Mas a mulher que está aqui agora, a mulher corajosa que enfrentou o pai, que encontrou sua própria voz, que ilumina esta casa apenas por estar nela, por ela sinto algo completamente diferente. Isabela sentiu como se não conseguisse respirar adequadamente. O que está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você. As palavras saíram simples, diretas, sem floreios românticos, mas carregadas de uma sinceridade que fez lágrimas surgirem nos olhos dela. Completamente, irrevogavelmente apaixonado, o mundo pareceu parar. Isabela olhou para aquele homem extraordinário, rico, educado, gentil, que poderia ter qualquer mulher que desejasse, e não conseguia acreditar que ele estava declarando amor por ela, uma camponesa fugitiva sem nada além das roupas emprestadas no corpo. Mas, continuou Lorenzo levantando uma mão quando ela abriu a boca para falar, não posso saber se o que você sente por mim é real ou apenas gratidão transformada em algo que parece amor. Não posso viver com a dúvida de que você está aqui apenas porque não tem outro lugar para ir. Lorenzo, deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Por favor. Isabela assentiu, embora seu coração estivesse batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Quero fazer uma proposta, disse Lorenzo. E havia algo quase formal na maneira como ele pronunciou essas palavras. Mas não é um ultimato, não é uma condição para você continuar tendo um lar aqui. É apenas uma possibilidade. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um precipício. Construa uma vida comigo, disse ele simplesmente. Não como minha hóspede, não como alguém que eu resgatei, mas como minha parceira, como a mulher que amo e que, espero, talvez possa aprender a me amar também. As lágrimas que vinham se acumulando nos olhos de Isabela finalmente transbordaram. Você acha que preciso aprender a te amar? Lorenzo pareceu confuso com a pergunta. Bem, eu espero que com o tempo... Lorenzo, interrompeu Isabela, dando um passo em direção a ele. Você realmente acha que uma mulher poderia viver na mesma casa que você por semanas, ver sua bondade, sua gentileza, sua integridade e não se apaixonar perdidamente? Agora era a vez dele ficar sem palavras. Eu já te amo, disse ela, e as palavras saíram com uma força e certeza que surpreenderam a ambos. Não por gratidão, não por dependência, mas porque você é o homem mais extraordinário que já conheci. Porque você me trata como se eu valesse alguma coisa. Porque quando estou com você, me sinto completa de uma forma que nunca soube que era possível.
O sorriso que se espalhou pelo rosto de Lorenzo foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Então, isso é um sim? É um sim entusiasmado, respondeu Isabela, rindo através das lágrimas. Mas preciso que você entenda uma coisa também. Qualquer coisa. Não quero ser apenas sua esposa decorativa. Não quero ser mantida como um passarinho numa gaiola dourada, por mais linda que seja a gaiola. Isabela ergueu o queixo com determinação. Quero ser sua parceira de verdade. Quero ter voz nas decisões. Quero contribuir. Quero construir algo juntos. Lorenzo riu, um som rico e alegre que ecoou pela sala. Você acha que eu passaria por todo esse trabalho de me apaixonar por uma mulher extraordinariamente forte e independente apenas para tentar transformá-la numa boneca de porcelana? Bem, quando você coloca dessa forma... Isabela, disse Lorenzo, pegando delicadamente as mãos dela entre as suas. Eu não me apaixonei pela mulher assustada que encontrei na estrada. Me apaixonei pela guerreira que emergiu dela. Pela mulher que escolheu a liberdade, mesmo quando era aterrorizante. Pela pessoa corajosa que está disposta a construir uma vida nova do zero. Ele beijou suavemente os nós dos dedos dela. A última coisa que eu quereria seria mudar isso. Então é sério? Perguntou Isabela, mal conseguindo acreditar. Você realmente quer que eu fique? Não por caridade, mas porque te amo, completou Lorenzo. Porque quero acordar todos os dias sabendo que vou ver seu sorriso. Porque quero envelhecer ao seu lado. Quero enfrentar os desafios da vida com você. Quero construir algo belo e duradouro juntos. Isabela sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Depois de uma vida inteira de imposições, você está me fazendo um pedido, e espero que aceite, disse Lorenzo, seu polegar acariciando suavemente a pele delicada do punho dela. Aceito, sussurrou Isabela. Aceito construir uma vida com você. Aceito ser sua parceira, sua companheira, sua... Minha esposa? Perguntou Lorenzo, e havia uma vulnerabilidade tocante na pergunta. Sua esposa, confirmou Isabela, e quando disse essas palavras, soaram completamente diferentes de quando imaginava pronunciá-las no altar para Teodoro. Desta vez, eram carregadas de escolha, de amor, de esperança. Lorenzo a puxou para seus braços então, e o beijo que compartilharam foi diferente do primeiro. Aquele havia sido sobre descoberta e possibilidade. Este era sobre promessas e futuro, sobre duas pessoas escolhendo conscientemente caminhar lado a lado através da vida. Quando se separaram, Isabela encostou a cabeça no peito de Lorenzo, ouvindo o batimento forte de seu coração. Liberdade e amor podem caminhar juntos, murmurou ela, lembrando-se das dúvidas que havia carregado. Não apenas podem, respondeu Lorenzo, beijando o topo de sua cabeça, como devem. O amor sem liberdade é prisão e liberdade sem amor é solidão. Naquele momento, na sala ensolarada da mansão que havia se tornado seu refúgio e agora se tornaria seu lar, Isabela finalmente entendeu que havia encontrado não apenas segurança, mas também algo infinitamente mais precioso, uma parceria, baseada em respeito mútuo, admiração verdadeira e, acima de tudo, escolha consciente. Depois de uma vida inteira sendo tratada como propriedade, finalmente havia encontrado alguém que a via como um presente. 6 meses se passaram desde que Isabela havia aceito a proposta de Lorenzo, e cada dia trouxe novas descobertas sobre o que significava viver uma vida verdadeiramente escolhida. O casamento havia sido simples, uma cerimônia íntima na pequena capela da propriedade, com apenas Dona Marta como testemunha e o padre local que Lorenzo conhecia há anos. Isabela usara um vestido de seda creme,
que Lorenzo havia mandado fazer especialmente para ela, e pela primeira vez na vida, caminhar até um altar havia sido um ato de pura alegria. Mas o que mais a surpreendia não eram os luxos da nova vida. Embora fosse maravilhoso, nunca mais se preocupar com comida na mesa ou roupas limpas. O que verdadeiramente a deixava deslumbrada era a parceria que haviam construído. Lorenzo não havia mentido quando disse que queria uma companheira de verdade. Naquela manhã ensolarada de primavera, Isabela estava no escritório que Lorenzo havia preparado para ela, revisando os livros da propriedade. Descobrira que tinha uma mente aguçada para números e organização. E Lorenzo havia ficado impressionado com sua capacidade de encontrar eficiências que ele havia perdido. Juntos, haviam implementado melhorias na fazenda que não apenas aumentaram a produtividade, mas também melhoraram as condições de trabalho para todos os empregados. "Senhora Falcão", disse Dona Marta, aparecendo na porta com um sorriso que mal conseguia conter, "tenho uma encomenda para a senhora." Isabela levantou o olhar dos papéis, intrigada. "Encomenda? Não pedi nada. É do senhor Lorenzo", explicou Dona Marta, seus olhos brilhando com um conhecimento secreto. Disse para levar direto ao quarto dos fundos. O quarto dos fundos havia sido transformado num estúdio de arte para Isabela, outro talento que havia descoberto quando Lorenzo trouxe tintas e telas apenas para experimentar. Ela havia se revelado uma pintora natural, com um olho aguçado para cores e uma habilidade instintiva para capturar emoções em suas obras. Seguindo Dona Marta pelo corredor, Isabela encontrou dois homens terminando de montar algo coberto por um tecido branco. Quando saíram, Lorenzo apareceu na porta, com aquele sorriso meio tímido que sempre fazia o coração dela acelerar. "O que você fez?" perguntou ela, embora sua voz carregasse mais diversão que reprimenda. "Abra e veja", disse ele, indicando. O tecido, quando Isabela puxou a cobertura, revelou o berço mais lindo que já havia visto. Era feito de madeira clara, esculpido à mão com detalhes delicados de flores e pássaros. Mas o que mais a tocou foi que reconheceu o trabalho. Era claramente feito pelas mesmas mãos que tocavam piano com tanta sensibilidade. "Você fez isso?" sussurrou ela, passando os dedos pelos entalhes perfeitos. "Comecei no dia depois que nos casamos", admitiu Lorenzo, parecendo quase envergonhado. "Sei que ainda não estamos, que talvez seja muito cedo para pensar nisso, mas queria que soubesse que estou pensando em nosso futuro, em toda a vida que vamos construir juntos." Lágrimas surgiram nos olhos de Isabela, mas eram lágrimas de felicidade pura. "Para o futuro. O que escolhemos", murmurou ela, lembrando-se das palavras dele. "Exatamente." Lorenzo se aproximou, envolvendo-a em seus braços. "Mas não há pressa. Quando estivermos prontos, quando for o momento certo." Isabela se virou em seus braços, estudando seu rosto querido. Nos últimos meses, havia aprendido a ler cada expressão dele, cada nuance de humor. E o que via agora era esperança misturada com uma paciência infinita. "E se eu dissesse que talvez não precisemos esperar tanto assim?" E disse ela suavemente. Lorenzo ficou muito quieto. "O que quer dizer?" "Quero dizer que acordei enjoada pelos últimos 3 dias", respondeu Isabela, observando como os olhos dele se alargaram. "E que Dona Marta já começou a me olhar com aquele sorrisinho conhecedor que ela tem quando sabe de algo antes de todo mundo. Você está... Nós estamos... Eu acho que sim", confirmou Isabela, rindo da expressão de choque e alegria no rosto dele. "Ainda não tenho certeza absoluta, mas todos os sinais estão aí." Lorenzo a pegou no colo e girou com ela, rindo como um menino que havia acabado de ganhar o melhor presente de Natal. Quando a colocou de volta no chão, seu rosto estava radiante. "Um bebê", murmurou ele,
como se estivesse testando como a palavra soava. Nosso bebê, nossa família, corrigiu Isabela. E a palavra nunca havia soado tão doce. Precisa ver um médico, disse Lorenzo imediatamente, entrando no modo protetor que ela conhecia bem. O melhor médico da região. Na verdade, talvez devêssemos trazer alguém de São Paulo ou... Lorenzo, interrompeu Isabela rindo. Respire, mulheres têm bebês há milhares de anos. Vamos ficar bem. Eu sei. É só que... Ele parou, passando as mãos pelos cabelos. Quero que tudo seja perfeito para você. Para vocês dois. Já é perfeito, disse Isabela, colocando a mão no rosto dele. Nós somos perfeitos. Esta vida que construímos é perfeita. Eles passaram o resto da manhã planejando, sonhando, imaginando como seria ter um pequeno ser correndo pelos corredores da mansão. Lorenzo já estava mentalmente convertendo o quarto ao lado do deles em berçário, e Isabela riu ao vê-lo planejando obsessivamente cada detalhe. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse ela enquanto almoçavam na varanda, observando os jardins que agora conhecia como sua própria casa. Me conta, este bebê será criado com amor. Nunca será propriedade de ninguém. Nunca será prometido. Alguém que não conhece. Nunca terá que fugir na calada da noite para encontrar liberdade. A voz de Isabela estava carregada de emoção. Este bebê crescerá sabendo que é amado incondicionalmente. Lorenzo pegou a mão dela através da mesa e saberá que sempre terá escolhas, sempre terá voz, sempre terá pais que o apoiarão, seja lá quem decidir ser. Uma família de verdade, disse Isabela, maravilhada com como essas palavras soavam. Naturais agora. A família que escolhemos criar, concordou Lorenzo. Naquela tarde, eles caminharam pelos jardins que Isabela havia aprendido a cuidar, falando sobre nomes para bebês e sobre como seria ensinar uma criança a tocar piano e a pintar. Lorenzo já estava imaginando construir uma casa na árvore, e Isabela sonhava em ensinar seu filho ou filha a ler usando os livros da biblioteca que agora considerava sua. Você acha que vai ser menino ou menina? Perguntou Lorenzo enquanto se sentavam na fonte de mármore que havia se tornado um de seus lugares favoritos. Não importa, respondeu Isabela. Seja lá o que for, será amado além da medida. E mimado terrivelmente, acrescentou Lorenzo com um sorriso. Mas não estragado, advertiu Isabela. Quero que nosso filho entenda o valor das coisas, que saiba ser grato e corajoso, disse Lorenzo, como a mãe. E gentil, adicionou Isabela, como o pai. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosa, eles permaneceram sentados juntos, as mãos entrelaçadas, contemplando o futuro que se estendia à frente como uma estrada aberta, cheia de possibilidades. Lembra quando me encontrou na estrada? Perguntou Isabela suavemente, como se fosse ontem. Você salvou minha vida naquele dia. Lorenzo balançou a cabeça. Não, amor. Você salvou a sua própria vida quando escolheu fugir. Eu apenas ofereci um lugar seguro para você curar e crescer. E agora estamos criando uma nova vida, murmurou Isabela, colocando a mão instintivamente sobre o ventre ainda plano. Uma vida que nunca conhecerá prisões, disse Lorenzo. Que crescerá livre, amada, protegida. Uma vida que é fruto do amor verdadeiro, adicionou Isabela. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu escurecendo, Isabela refletiu sobre a jornada impossível que a havia trazado até ali. Da menina assustada fugindo na calada da noite, à mulher realizada criando uma família baseada no amor e respeito mútuo. Fugir me deu asas, disse ela finalmente, mas escolher ficar aqui com você, isso me deu raízes. Lorenzo beijou suavemente sua têmpora. E agora estamos plantando sementes para o futuro. Naquela noite, deitados na cama que havia se tornado
Verdadeiramente deles. Isabela colocou a mão de Lorenzo sobre seu ventre. Oi, pequeno, sussurrou ela. Seu papai e eu estamos muito ansiosos para te conhecer. E prometemos que você sempre será livre para ser exatamente quem nasceu para ser. E sempre será amado, acrescentou Lorenzo, sua voz rouca de emoção. Sempre, sempre será amado. Do lado de fora, uma brisa suave balançava as cortinas, trazendo o perfume das rosas do jardim. E pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, Isabela não pensou no passado nem se preocupou com o futuro. Estava completamente presente naquele momento perfeito, envolvida pelo amor do homem extraordinário ao seu lado e carregando dentro de si a promessa de uma nova vida criada no amor mais puro. Havia encontrado não apenas sua liberdade, mas também seu lar. E agora estava prestes a dar à luz a próxima geração dessa história de amor, que havia começado numa estrada empoeirada com um ato de coragem desesperada. A vida, finalmente, era exatamente como deveria ser. 5 anos se passaram como um sonho dourado, tecido com fios de felicidade genuína. Isabela Falcão ainda se emocionava ao ouvir seu nome completo. Caminhava pela mesma estrada empoeirada onde sua vida havia mudado para sempre. Mas agora não estava sozinha. Sua mão direita estava entrelaçada firmemente com a de Lorenzo, e em seus braços dormia Sofia, sua filha de 3 anos com cachos dourados que dançavam no vento suave da tarde. A menina havia herdado os olhos azuis intensos do pai e o espírito determinado da mãe. Desde pequena, mostrava uma personalidade forte e independente que fazia Isabela sorrir com orgulho e, às vezes, tremer de preocupação. Sofia nunca hesitava em expressar suas opiniões, mesmo quando contrariavam adultos, e tinha uma coragem natural que lembrava Isabela de si mesma naquela noite distante quando decidira fugir. É aqui, não é? Perguntou Lorenzo suavemente, parando no exato local onde havia freado o carro 5 anos atrás. Isabela assentiu, sentindo uma mistura complexa de emoções. Bem aqui. Eu estava escondida atrás daquela árvore. Eles olharam para a árvore retorcida, que permanecia no mesmo lugar, agora um pouco maior, mas ainda solitária na paisagem árida. Sofia se mexeu nos braços da mãe, abrindo os olhos azuis, ainda sonolentos. Mamãe, onde estamos? Perguntou a menina com sua voz clara e curiosa. Este é um lugar muito especial, meu amor, respondeu Isabela, acariciando os cachos macios da filha. É onde conheci seu papai. Sofia se animou imediatamente, como sempre fazia quando ouvia histórias sobre como seus pais se conheceram. Conte, de novo, conte da princesa corajosa. Lorenzo riu, aquele som rico que ainda fazia o coração de Isabela acelerar depois de todos esses anos. Não era bem uma princesa, Sofia. Era uma moça muito corajosa que estava correndo para encontrar sua própria felicidade. E você era o príncipe no carro mágico, completou Sofia, batendo palmas. Não era mágico, corrigiu Isabela gentilmente. Era apenas um homem bom que parou para ajudar alguém que precisava. Caminharam um pouco mais pela estrada. Sofia, agora correndo à frente, coletando pedrinhas interessantes e flores silvestres. Isabela observava a filha brincar e sentia uma gratidão tão profunda que às vezes a deixava sem fôlego. Esta criança jamais conheceria o medo que ela havia carregado por tanto tempo. Jamais seria vista como propriedade ou mercadoria de troca. Cresceria sabendo que sua voz importava, que suas escolhas eram suas. Em que está pensando? Perguntou Lorenzo, notando a expressão contemplativa de sua esposa. Em como a vida pode mudar completamente em questão de minutos, respondeu Isabela. Se você não tivesse passado por esta estrada naquele dia... Mas passei, interrompeu Lorenzo, parando para encará-la. E você teve coragem de aceitar ajuda de um estranho. Não foi coincidência, amor. Foi destino.
Você realmente acredita em destino? Lorenzo olhou para Sofia, que agora estava tentando convencer uma borboleta a pousar em sua mão, e depois de volta para Isabela. Olhe para nossa filha, olhe para a vida que construímos, como isso poderia ser qualquer coisa além de destino. Isabela sorriu, lembrando-se da mulher assustada que havia sido naquela estrada. Às vezes, ainda não consigo acreditar que isso tudo é real, que sou realmente livre para ser feliz. Não apenas livre, disse Lorenzo pegando suas mãos. Você merece cada momento de felicidade que temos, merece ser amada, respeitada, valorizada. Papai, mamãe, venham ver, gritou Sofia, de onde estava agachada na beira da estrada. Eles se aproximaram e encontraram a menina observando fascinada uma pequena planta que havia brotado entre as pedras. Era delicada, mas resiliente, com pequenas flores brancas que tremulavam. Na brisa, olhem como ela é forte, disse Sofia com a sabedoria inocente das crianças. Nasceu num lugar difícil, mas está crescendo mesmo assim. Isabela sentiu lágrimas subirem aos olhos. Era uma metáfora perfeita para sua própria vida. Sim, meu amor, às vezes as coisas mais belas crescem nos lugares mais inesperados. Como você e papai, declarou Sofia com uma lógica infantil que fez ambos os pais rirem. Exatamente como nós, concordou Lorenzo, levantando a filha nos braços. Quando começaram a caminhar de volta, Sofia perguntou: Mamãe, por que você estava correndo naquela noite? Estava brincando de pega-pega? Isabela trocou um olhar com Lorenzo. Haviam decidido ser honestos com Sofia sobre o passado, mas de forma apropriada para sua idade. Não, querida. Eu estava fugindo de pessoas que queriam me forçar a fazer algo que eu não queria. Como o quê? Queriam que eu me casasse com um homem que eu não amava. Sofia franziu o senho, processando essa informação. Mas você não pode se casar com alguém que não ama. Isso não faz sentido. Você está absolutamente certa, disse Isabela. Por isso fugi, para poder escolher com quem me casar. E escolheu papai porque ele é o melhor, declarou Sofia com a convicção total da infância. Escolhi papai porque ele me trata como uma pessoa especial, explicou Isabela. Porque me respeita, me escuta e me ama por quem eu sou. E eu escolhi. Mamãe, acrescentou Lorenzo, porque ela é a mulher mais corajosa e bonita do mundo. E agora temos nossa família. Sofia bateu palmas novamente. Agora temos nossa família, concordou Isabela, sentindo aquela palavra, família, ressoar em seu coração com um significado completamente novo do que tinha em sua infância. Quando chegaram de volta à mansão, o sol estava se pondo, pintando o céu com os mesmos tons dourados e rosa que Isabela havia aprendido a associar com momentos de felicidade perfeita. Sofia correu para brincar nos jardins que agora conhecia como seu playground pessoal, e Isabela e Lorenzo se sentaram nos degraus da varanda, observando a filha brincar. Você acha que ela será feliz? Perguntou Isabela subitamente. Sofia? Lorenzo pareceu surpreso com a pergunta. Claro que será. Por quê? Às vezes, me preocupo se estamos a protegendo demais do mundo real. Se ela entende como é privilegiada, Lorenzo considerou a pergunta seriamente. Ela cresce sabendo que é amada incondicionalmente, mas também está aprendendo valores. Vê como tratamos os empregados com respeito, como ajudamos as famílias necessitadas da região. Está crescendo com empatia e coragem, acrescentou Isabela, observando Sofia tentar alcançar um galho alto de uma árvore. Definitivamente herdou coragem. De você, disse Lorenzo com orgulho. E gentileza de você. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando sua filha brincar no jardim dourado pelo sol poente. Finalmente, Isabela falou novamente. Lembra quando disse que queria construir uma vida comigo? Como se fosse ontem. Olhe o que construímos.
Isabela gesticulou ao redor. A casa linda, os jardins cuidados, a criança feliz brincando, a paz que permeava tudo. É mais bonito do que eu jamais sonhei ser possível. E estamos apenas começando, disse Lorenzo, beijando sua mão. Sofia vai crescer, talvez tenhamos mais filhos, vamos envelhecer juntos aqui. Você quer mais filhos? Perguntou Isabela, surpresa. Quero tudo com você, respondeu Lorenzo simplesmente. Mais filhos, mais anos, mais momentos como este. Sofia correu até eles, ofegante de tanto brincar. Papai, conta uma história. Que tipo de história você quer? A história da mamãe corajosa e do papai gentil. E pediu Sofia, se aconchegando entre os dois. Então, sentados nos degraus de sua casa, com o sol se pondo dourado sobre os jardins e sua filha aninhada entre eles, Lorenzo contou novamente a história de como se conheceram. Mas desta vez, Isabela percebeu algo diferente na narração. Não era mais a história de um resgate. Era a história de duas pessoas que se encontraram no momento exato em que ambas estavam prontas para algo novo. Era a história de coragem recompensada, de bondade reconhecida, de amor escolhido conscientemente. E então, concluiu Lorenzo, eles viveram felizes para sempre. Mas não é o fim, protestou Sofia. Ainda estamos vivendo a história. Você está certa, disse Isabela, abraçando a filha. Esta é apenas uma pausa na história. Ainda temos muitas aventuras pela frente. Quando Sofia finalmente adormeceu em seus braços, Isabela olhou para Lorenzo e sussurrou: fugir para salvar minha vida. E acabou salvando a minha, respondeu ele, completando o ritual que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama e ler para ela até adormecer, Isabela e Lorenzo caminharam uma última vez pelos jardins. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada suave, e o perfume das rosas noturnas pairava no ar. Feliz? Perguntou Lorenzo. Mais feliz do que jamais pensei ser possível, respondeu Isabela honestamente. Às vezes, ainda acordo achando que isso tudo é um sonho. Não é sonho, disse Lorenzo, parando para encará-la sob a luz da lua. É vida real, nossa vida real, nossa vida escolhida, corrigiu Isabela. A vida que merecemos, finalizou Lorenzo. Ali, na mesma estrada onde tudo havia começado com um ato desesperado de coragem, Isabela finalmente entendeu a verdade completa de sua jornada. Fugir havia sido apenas o primeiro passo. O verdadeiro ato de coragem havia sido escolher ficar, escolher confiar, escolher construir algo novo sobre as ruínas do que havia deixado para trás. Fugir foi coragem. Ficar foi amor. E agora, criar. Uma nova vida baseada na liberdade, respeito e escolha consciente. Isso era legado. A história continuaria, passada de mãe para filha, de geração em geração. Uma história sobre uma mulher que se recusou a aceitar um destino que não havia escolhido. E no processo encontrou não apenas liberdade, mas também o amor verdadeiro e uma família construída sobre bases sólidas de respeito mútuo e carinho, genuíno. E toda vez que contassem essa história, ela terminaria da mesma forma, com a certeza absoluta de que fugir de um destino ruim pode, sim, levar alguém diretamente ao destino certo.